senhor Emir Dionísio Costa Júnior. A qualificação dele se abre só para mim, José. O senhor sabe do que está sendo acusado nesse processo? Sabe do que está sendo acusado nesse processo, está apto a ser interrogado nessa data, né? Eu vou genericamente perguntar quais eram as atribuições do senhor na época dos fatos que são imputados, em 2010, final de 2010, começo de 2011, quais que eram as atribuições do senhor, do que o senhor sobrevivia. Bom, boa tarde, eu sou engenheiro civil, trabalho na Odebrecht desde 1985, hoje em dia não trabalho mais. Naquela época eu era responsável pelas obras de uma estação de tratamento de esgoto do projeto Aquapolo, que ficava na divisa entre São Caetano e São Paulo. Uma obra privada da empresa para fornecimento de água de reuso. Eu só tinha esquecido de alertar o senhor que o senhor tem um acordo de colaboração, né, com o Supremo, e por conta disso o senhor se comprometeu a falar a verdade sob pena de revogação do acordo, né? E o senhor trabalhava há quanto tempo na época na Odebrecht? Naquela época, de 2010 a 85, eram 25 anos. Naquela época eu tinha 25 anos de empresa. Já como engenheiro? Como engenheiro civil. Durante o mês de dezembro, segundo relatou o senhor no processo de investigação, o senhor foi chamado pelo seu superior para uma tarefa específica. Isso, na época meu superior era o engenheiro Carlos Armando Pascoal, era o diretor superintendente da região de São Paulo e Sul, e o meu escritório ficava na obra, né, ali, como eu disse, no Aquapolo, e ele me chamou no escritório central da empresa, que ficava no edifício Eldorado, em São Paulo, ali na Marginal Pinheiros. Então ele me chamou no seu escritório e me disse que precisava que eu destacasse um engenheiro de confiança para que a gente fizesse uma reforma no sítio em Atibaia, que seria usado pelo presidente Lula na época, e que eu procurasse na época uma pessoa designada, Rogério Aurélio, e que me passou então um papelzinho com o seu telefone para que eu pudesse mandar na época então o engenheiro Frederico, que foi testemunha nesse processo. Senhor, ele foi ouvido como testemunha, mas foi o senhor que escolheu o Frederico ou o Carlos já tinha escolhido? Não, nós dois chegamos à conclusão que ele era a pessoa indicada, porque o Frederico ele é engenheiro civil, trabalhou na área de imobiliária da empresa por muito tempo. Também tinha nessa época seus mais de 25 anos, ele é um pouco mais velho que eu, e ele estava acostumado a fazer obras de edificação. Tá. Logo a primeira vez que o senhor Carlos lhe chamou, já foi lhe dito que era uma obra num sítio para o presidente. Exatamente. Então, já no primeiro contato, o senhor já sabia que a obra era para o senhor presidente à época, e dentre as atribuições que o senhor tinha até então, com 25 anos de casa, o senhor já tinha feito alguma tarefa semelhante? Não. Não? Eu comecei na empresa na área de produção, na área de obras, depois passei para a área técnica, a área de projetos, depois passei para a área de engenharia, e quando eu fui para o exterior, eu fui para o exterior em 93. Comecei em 85, em 93 eu fui transferido para o exterior, aí trabalhei em várias obras de estrada, de saneamento, túneis, hidrelétricas, metrô. Nunca tinha trabalhado em obras de edificação e tampouco tinha feito reformas de por residências. Favor, nem a favor de ninguém. Nem a favor de ninguém. E nesse caso específico, lhe foi pedido então para chamar um engenheiro para responder, mas o senhor ficava responsável pelo andamento? Eu era o responsável pela obra do Aquapolo. Na empresa, a hierarquia era abaixo do Carlos Armando, era eu, e o Frederico, ele era meu liderado na época. Tá. Com relação às orientações que constam no seu depoimento, que o Frederico também falou no depoimento dele, de que não houvesse, durante a execução da obra, qualquer identificação da Odebrecht, isso já foi dito logo de início? Ele me passou orientação que, em primeiro lugar, é claro que ia ser tratado de forma sigilosa, confidencial, que eu não... Então, já no primeiro contato, ele falou, eu vou te passar uma tarefa sigilosa, confidencial. Isso. Tá.
me disse, inclusive, que não usasse nenhum dinheiro da contabilidade da empresa, que eu procurasse uma pessoa, na época era Lúcia Tavares. Na época eu imaginava que fosse da tesouraria da empresa, né? Que ele me mandou ligar para ela e pedir o dinheiro que fosse necessário para fazer o trabalho. Ela ia me mandar entregar em dinheiro. E que eu usasse só esse dinheiro em efetivo para fazer os cargos da obra. Então, e com relação à mão de obra, o que aconteceu? A gente estava numa época da obra, no final de dezembro, perto das férias. Essa obra estava de acordo com o andamento, estava bem adiantada, a gente não tinha problema. Eu ia dar, inclusive, férias coletivas no final do ano, Natal e Ano Novo. Então, eu mesmo falei para ele que a gente podia pegar um pouco de gente de confiança da obra, né? Porque ia ser muito difícil fazer essa obra posteriormente. Desculpa. Eu vou adiantando assim, quando o Frederico depois foi lá falar com o Aurélio, que o Aurélio pediu que os trabalhos fossem feitos até o final do ano, que era para quando o senhor presidente saísse do cargo, ele já fosse desfrutar lá do sítio. Então, não ia dar tempo mesmo de ser feito, né? O Frederico me falou isso. E a gente então escolheu lá da obra uma equipe que a obra tinha concreto, tinha acabamento, um pouco de acabamento, tinha lá um prédio administrativo. Então, era terminar uma obra começada. Não, eu falo assim, a obra do Aquapolo, tá. Ela tinha pedreiros, tinha carpinteiros, tinha gente de edificação, apesar de não ser uma obra de edificação. Então nós escolhemos lá alguns pedreiros, alguns armadores, alguns carpinteiros e levamos para lá. E posteriormente o Frederico viu que não ia conseguir fazer com a equipe que a gente tinha e me pediu autorização para a gente indicar um empreiteiro que já tinha trabalhado para a gente, o senhor Carlos Rodrigues do Prado, que também já foi ouvido nos autos. Ele disponibilizou aí umas 10 pessoas da equipe dele também para trabalhar nessa obra. Mas esse contato daí era o Frederico que fazia e só reportava ao senhor? Isso. O contato com o Carlos... o Frederico me perguntou se podia chamar ele, eu achei que também era, como ele já tinha trabalhado muito tempo da empresa, que ele tomasse todos os cuidados que tinham sido me repassados de tomar, de sigilo também, mas que podia usar ele. Nesses 25 anos de empresa, foi o primeiro contato que o senhor teve com a senhora Lúcia Tavares? Foi. O senhor sabia qual exatamente a função? O senhor falou que achava que era alguém do Eu pensei que era tesouraria, né? Que me mandou pegar dinheiro com a empresa. Eu não sabia da existência desse departamento de operações estruturadas. O senhor não sabia e nunca tinha tido... O senhor já tinha tido, em outros casos, recebido em dinheiro e orientação para pagar em dinheiro, de não sair recibo no nome da Odebrecht? Não, em primeiro lugar, como eu disse, eu entrei em 85 e em 93 eu fui para o exterior. Quer dizer, eu nem era gerente ainda na empresa. E no exterior eu sempre trabalhei em obras que não houveram nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de dinheiro de caixa 2, nada dessas coisas. Então nunca tive esse tipo de, vamos dizer, exposição nesse negócio. O senhor chegou a estranhar essa situação? Eu entendi porque, como ele me disse que era para fazer para o presidente, eu imaginei que a empresa não queria realmente se aparecer, né? Tá. Mas o senhor não indagou mais alguma questão das razões pelas quais? Ou... Olha, apesar eu já ter maturidade na época, né, de saber o que eu estava fazendo, eu sabia que era uma ordem da empresa, eu tinha que cumprir aquela ordem. Ele não tinha me escolhido também, assim, o Emir é qualquer um, vou mandar lá. Eu sempre fui uma pessoa de confiança da empresa, né, com a maturidade necessária para entender o que estava acontecendo naquela época. Efetivamente, eu não tinha nada a ver com o favor que ia ser feito ou alguma coisa desse tipo, mas eu entendi que a empresa precisava fazer esse favor, me pediu para fazer da forma que pediu e eu cumpri exatamente o que tinha que ser feito, né? Tá. O senhor chegou a contatar o Rogério? Não, eu não. Esse contato, como eu já tinha relatado antes, foi feito pelo Frederico. A primeira vez que foi feito o contato, o Aurélio pediu que fosse se encontrar no apartamento do então presidente Lula em São Bernardo do Campo. E a propósito, essa foi uma das razões porque eu fui escolhido para fazer esse trabalho. Além da minha confiança, a obra que eu estava fazendo era no ABC Paulista. Então ele me pediu para ir lá. O Frederico foi lá,
viu que no prédio não tinha nada que a gente pudesse fazer, era um vazamento de uma laje, de cobertura. Ele só indicou, olha, eu faria assim, assado, e tem certas empresas que fazem, indicou lá a forma que ele achava que podia ser feito. Realmente o serviço de permeabilização de laje é um serviço especializado que a gente não faz mesmo. E de lá eles foram diretamente para o sítio, onde foi requerido as obras que eu relatei que foram feitas. E essas questões foi o Frederico que relatou para o senhor? Foi o Frederico que me relatou. Tá. O Rogério chegou, alguém te explicou quem era o Rogério, se ele era um funcionário pessoal, se era um funcionário da presidência? Na época não, na época o Carlos Armando me falou que era a pessoa responsável pela obra. Tá, na eu época, não então, sabia não sabia que quem era ele Rogério. era, vamos dizer, ajudante de ordem, não sei se é essa a função dele, mas não sabia que essa era a função dele. Nem o senhor teve nenhum contato com ele? Não tive contato com ele. Segundo o seu superior na época, o Carlos Armando falou, ele teria saído de férias e o senhor continuou tratando as questões com o superior dele? Essa obra foi no final do ano. No final do ano, normalmente, tem as férias de todo mundo e tem aquela reunião de final de ano que a Odebrecht fazia antigamente, né, de apresentação dos resultados e planejamento. O Carlos Armando, ele efetivamente saiu de férias, eu não precisei tratar com ninguém ao longo desse período. Efetivamente, ele me passou as informações que eu tinha que fazer, o que eu tinha que fazer. Até então não teve nenhum percalço, tudo correu como era previsto. A única coisa que eu precisei consultar ele depois foi uma suplementação do primeiro dinheiro que a gente tinha pedido. Nós tínhamos pedido R$500 mil, e que durante a obra a gente viu que não ia dar conta. A obra de reforma tem essas peculiaridades, você não sabe exatamente o que você vai fazer. Nós precisamos de mais de R$200 mil. Eu pedi a ele e ele também autorizou que eu usasse da mesma forma. O senhor pediu para o Carlos Armando? Para o Carlos Armando. O senhor chegou a tratar com o senhor Alexandrino ou com alguém acima do senhor Carlos Armando? O senhor Alexandrino entrou em questão quando a gente tinha terminado o trabalho, já uns 3 meses depois, lá para o mês de abril, eu acho, abril, maio, não sei direito, quando ele pediu que eu o acompanhasse ao escritório do advogado Roberto Teixeira, para que eu explicasse a eles como que a obra tinha sido feita e que eles iam bolar uma forma de regularizar esse contrato, para que primeiro não parecesse que a Odebrecht tivesse feito o trabalho e segundo, para que desse legalidade à contratação dessa obra pelo proprietário de registro do terreno. Eu vou voltar a esse assunto depois. Tá bom. Eu só queria ver primeiro a questão. Então o senhor e o senhor Frederico assumiram a obra em meados de dezembro de 2010. Isso. O senhor havia orçado inicialmente o senhor Frederico em R$500 mil. E depois verificou a necessidade de suplementar por mais R$200 mil. Isso. O dinheiro quem pedia para a senhora Lúcia Tavares era o senhor. Isso. Todas as vezes foi o senhor? As 2 vezes foram. Foram 2 vezes. Foi o R$500 mil e depois o R$200 mil. Isso. Como que esse dinheiro chegou até o senhor, se é que chegou para o senhor? Chegou para mim no escritório que eu tinha no Aquapolo, através de um mensageiro que foi lá a primeira vez. A Lúcia me falou assim, olha, ele vai te entregar o dinheiro, para ele saber que você é você mesmo, eu vou te passar uma senha e você passe para ele. Então ela me passou uma senha. Uma senha, uma palavra, alguma coisa para o senhor falar para o mensageiro? Uma palavra, sei lá, não sei, como é que eles... uma palavra. Aí ele chegou lá e falou assim, olha, senhor, eu vim entregar uma encomenda para o senhor aqui, o senhor tem alguma coisa para falar? Eu falei, tenho, palavra X. Aí ele me entregou o dinheiro. Eu já relatei também que a primeira vez quando eu soube que eu ia receber R$500 mil em dinheiro, eu fui... O senhor recebeu de uma vez os R$500 mil? Os 500 foi de uma vez. Tá. Eu passando na rua, me deparei, por sorte, com esses caminhões que vendem cofre, aqueles cofres de ferro que vende aí, os caminhoneiros vendem, aqui talvez venda também. Então aí comprei um cofre para guardar esse dinheiro. Aí eu guardei ele num armário desses que eu tinha no meu escritório lá no Aquapolo. Dentro do armário eu guardei o dinheiro lá, a primeira vez. A segunda vez, guardei no mesmo lugar o dinheiro. O Frederico, à medida que... O senhor lembra mais ou menos as datas que foram esses 2 pagamentos?
Foi nesse período, foi assim, Final de o dezembro. primeiro foi na segunda semana, porque Já foi para estava começar. começando a obra na segunda semana. Já começou, a gente já recebeu o primeiro. E o segundo, eu não lembro se foi no final de dezembro ou no comecinho de janeiro, mas foi por aí. E aí o senhor ia passando para o Frederico. À medida que semana a semana, o Frederico ele me passava a necessidade de dinheiro que tinha retirado naquela loja de material de construção que tinha lá, alguma mão de obra local que às vezes ele tinha que pagar lá. Aí ele entregava, eu colocava no envelope e ele entregava para que o senhor Aurélio fizesse esses pagamentos. Tá. O Ele senhor e o Aurélio entregava para o Frederico. em mãos para o Frederico no seu escritório. No meu escritório. O Frederico saía do seu escritório com o dinheiro e aí entregava para o... E chegava lá em Atibaia e entregava para ele. Ele me Rogério disse que eles faziam uma vez por semana um fechamento de conta com o material de construção, que era o maior consumidor desse dinheiro. Tá. E aí me falou, essa semana deu 100 e pouco, na semana que vem deu 98. Como que ele fazia a prestação de contas? Era na confiança? Não fazia prestação de conta. Era na confiança que o Frederico estava fazendo tudo correto e os teus superiores a empresa também acreditou que eu não ia. Que o senhor e o senhor Frederico estavam fazendo tudo correto. Claro. Tá. Mas algumas notas foram emitidas e entregues para o senhor, né? De aquisição de produtos. No final da obra... Já no final, em janeiro. Já no final da obra, tiveram algumas notas que depois eu recebi. Por exemplo, eu vi umas notas... uma que tinha sido de uma porta, que era que foi feita pelo Paulo Cantovic, que era um engenheiro abaixo do Frederico, que ficava residente na obra lá. Então o Paulo, ele comprou uma coisa, o Frederico comprou alguma coisa que tinha nota, no final ele me entregou lá um envelope cheio de notas que eu guardei lá nesse cofre uma época lá. O Frederico lhe entregou algumas notas que estavam no nome dele e no nome desse outro engenheiro subordinado a ele? Não, nome eu lembro que tinha uma do Paulo. Do Frederico eu não lembro nota em nome dele, não. Tá. As notas, o Frederico me falou, que tudo que ele comprava lá na lojinha era o portador. Tá. E a maioria não era nem emitido nota, era só feito aqueles... Nota de recibo de tá. venda. O senhor chegou aí no sítio? Eu acho que eu me lembrei depois que com o final da obra, eu fui uma vez com o Paulo lá, no finalzinho da obra mesmo. Uma vez eu fui com o Paulo, o Fred já tinha saído, o Fred, quando a gente precisou dele no começo de dezembro, ele ia tirar férias. Tá. Aí como eu fiz esse pedido para ele disse, olha, eu vou suspender minhas férias e quando estiver acabando eu saio. Tá. Então efetivamente ele saiu lá pro dia 15 de janeiro, por aí, e eu fui lá uma vez com o Paulo, ver como é que tinha ficado tudo, e aí que eu vi essa nota dessa porta, essas coisas, entendeu? Tinha alguém que se apresentou como responsável pelo sítio quando o senhor foi fazer essa vistoria? Olha, esse Aurélio não estava lá. O Aurélio não estava lá? Quem abriu o portão foi o tal do Maradona, que abriu esse portão. Mas eu não conversei com caseiro. ele. O caseiro. Tá. Aí o senhor disse que terminou a obra, então, foi o quê? Final de janeiro? 15 de janeiro, 20 de janeiro no máximo. Reportou ao seu superior que estava tudo findo, o senhor foi fazer vistoria e o senhor não teve mais notícia disso, até abril. Só uma coisa que eu lembrei, o Carlos Armando, numa época dessas férias dele, chegou a me passar um e-mail perguntando como estava. E eu respondi, tá indo bem, vamos terminar no prazo, alguma coisa assim. Tá. Eu lembro de ter tido esse episódio. Bom, aí terminou esse negócio, como eu disse, graças a Deus não teve nenhum acidente lá. A minha maior preocupação nessa obra, para falar a verdade, era acidente de trabalho. Eu sabia que a gente não estava fazendo uma coisa que já não era certa. Se eu tivesse um acidente de trabalho lá, aí que a coisa complicava mesmo. Então eu dei graças a Deus que a gente terminou. Porque não tinha contrato escrito, não tinha nada seguro, não tinha nada contratado. Não. Tá. E a mão de obra estava recebendo por fora, estava tudo... Os pedreiros também estavam recebendo em espécie, tudo assim, sem recibo. Sem recibo. Então era um negócio que eu já sabia que não era certo. Se eu tivesse um acidente de trabalho, é que complicava mesmo. Aí terminamos a obra, achei muito bom, né, tudo. E acabamos. Quando foi lá em abril é que ocorreu o assunto que eu reportei também. Que daí foi o superior do Carlos que entrou em contato direto com o senhor. O Carlos me falou que ia precisar desse apoio e que o Alexandre ia me procurar. Eu
Tá. Então, até então, não tinha nenhum contrato escrito, não tinha nota emitida em nome nem do proprietário, nem em nome da Odebrecht. Não, a princípio tudo ia ter sido feito fora de registro, com dinheiro em efetivo, e o assunto ia morrer. E aí o que se tentou depois foi regularizar a construção. Averbar na matrícula, regularizar essas questões. Que foi isso, exatamente. Aí o Alexandrino pediu que eu acompanhasse ele ao escritório do advogado Roberto Teixeira, que fica ali nos Jardins, em São Paulo. E falou, chega lá, você reporta como foi feita a obra e ele vai ver uma forma de como ele conseguir regularizar isso. Aí eu expliquei exatamente, olha, fizemos assim com nossa mão de obra, pagamos assim, tinha algumas notas que a gente tinha um envelope cheio delas. O senhor ainda tinha guardado no seu cofre? Esse negócio. Aí ele falou assim, e esse Carlos do Prado aí, quem que é? Eu falei, esse é um empreiteiro que trabalhou muito tempo com a gente e fez essa prestação de serviço lá, ele botou lá na época umas 10 pessoas. Então esse cara poderia, então, emitir uma nota sobre esse trabalho que ele fez? Poderia, até porque quem pagou ele foi o Aurélio, né? Eu podia dizer que o Aurélio era funcionário do Paulo Bittar, né? Eles bolaram desse jeito. E assim, eles me instruíram para fazer desse jeito. Então eu chamei o Carlos e marquei um encontro com ele lá em Indaiatuba. Ele era da região de Campinas, então eu estava indo lá para Indaiatuba, então marquei um encontro com ele lá, num estacionamento aberto lá de um clube que eu ia. Expliquei para ele assim, para que ele também não se rascasse mais com as coisas. Eu falei assim, olha, lembra aquele serviço que o senhor fez lá em Atibaia, assim, assado? O proprietário está querendo agora que você emita uma nota para regularizar isso. Ele falou assim, tá bom, como é que você quer que faça? Eu falei assim, tem um contrato aqui que a gente já bolou, levei o contrato para ele. O senhor tinha uma minutinha de contrato, de prestação de serviço, de engenharia. 3 folhinhas muito simples, dizendo, olha, a obra é tal, o valor ia ser compatível com o que o Carlos recebeu. O que ele recebeu e que o outro pudesse comprovar que pagou, inclusive, né? Então, eu levei isso para ele lá, ele era um cara que confiava muito na gente, eu imagino que até hoje confio, e então assinou o contrato e emitiu uma nota uma nota genérica uma nota de valor global. Valor do contrato, construção, reforma de sítio, com data retroativa, assinado com data retroativa. Com data, eu não lembro a data o contrato era com data retroativa, a nota eu não lembro. Aí eu peguei esses documentos, aí falei, Alexandrino, eu estou com aquilo pronto já. Aí o Alexandrino marcou para mim uma segunda reunião lá no escritório do Dr. Teixeira. Eu fui lá, entreguei o documento, 5 minutinhos, entreguei esse envelope, expliquei para ele que estava tudo assinado e saí. Foi a minha última atuação nesse caso. Tá. O senhor tinha contato frequente com o senhor Alexandrino ou foi só nessa situação? Eu conheci o Alexandrino nesse fato. Nesse fato. De lá para cá, depois eu conheci ele, porque ele era representante da empresa no Associação Indústria, associação de classe aí, a gente tinha alguma coisa do projeto Aquapolo que tinha a ver. Depois eu tive outras coisas com ele de trabalho. O senhor sabia desde então da proximidade dele com o ex-presidente? Eu sabia que ele era o diretor da área institucional, mas não sabia o que ele fazia efetivamente. Né? Tá. Quando o senhor Alexandrino lhe levou no escritório do senhor Roberto Teixeira, ele te falou que o senhor Roberto era advogado de quem? Ou por quê? Ele me falou que era advogado do presidente Lula. E que estava tratando de regularizar a obra que foi feita no sítio. O senhor sabia até então quem era o proprietário registrado do sítio? Em nome de quem que o sítio estava registrado? Não, fiquei sabendo ali. Naquele dia que o senhor ficou sabendo, o senhor chegou a conversar com o senhor Fernando Bittar em algum momento? Não. Ele não estava junto no escritório do senhor Roberto Teixeira quando o senhor foi? Não, eu não conheço ele. Nunca conversou com ele? Falando nisso, peço desculpa porque eu falei o nome Paulo Bittar. É Fernando. O nome é Fernando. Paulo é um amigo meu que... Não tem problema. Eu confundi o nome. Então o senhor falou, o senhor não chegou a conversar nenhuma vez com essa pessoa em nome de quem está registrado o sítio?
Fernando Bittar, o senhor nunca Não conversou. conheci, não. E o senhor foi apresentado para o senhor Roberto Teixeira como advogado, como sendo advogado do senhor presidente. Isso. Não do senhor Fernando Bittar. Mas aí os dados do senhor Fernando Bittar para fazer o contrato Pronto. Ele com me passou quem ali que na te hora. passou? Foi o próprio Roberto Teixeira. Roberto Teixeira te passou nome, endereço, qualificação toda e pediu, qualificação pra faz botar. para mim um contrato de prestação de serviço. Isso. E o valor do contrato, que na estava época- de acordo com as possibilidades do senhor Fernando Bittar. Pronto. O senhor, quem te passou foi Roberto Teixeira, quem te passou assim, não, tem que ser um valor de 200 mil, 100 mil, 500 mil. Na época ele me perguntou quanto que eu achava que tinha sido pago para ele. Eu falei que era, eu acho que era sei lá, cento e poucos, não lembro quanto. Quanto teria sido pago para o senhor Carlos Prado? Eu falei, olha, o valor que foi pago para ele, eu acho que foi cento e poucos, ou 150, sei lá. Aí ele falou, esse valor é coerente, pode pôr. Eu falei, tá bom, então. Vou fazer um contrato assim e te apresento assim que conversar com ele. O senhor Carlos Prado também não questionou. Como ele recebeu esse dinheiro, eu falei para ele que era para regularizar, e ele disse, opa, então tá bom. Tá. Aí o senhor entregou esse contrato assinado pelo senhor Carlos Prado para o senhor Roberto Teixeira na segunda reunião e entregou também os recibos que o senhor tinha. Sim, aí, porque eu falei, guardado no cofre. Isso foi combinado, desculpa não ter falado isso. Ele falou também, e você tem algum documento? Porque o contrato, para que também casasse o valor efetivo dessa obra com o que foi feito, o Carlos só poderia fazer contrato de mão de obra. Porque o Carlos também, por sua vez, não comprou nenhum material. Ele não tinha nenhum material nada no nome na dele. contabilidade dele. Tá. Então ele não poderia dar nota de material. Então foi o combinado esse. Ele vai dar uma nota de prestação de serviço. Você junta com essas notas que eu tenho aqui e forma aí o seu pacote de regularização de obra. De regularização para violação na matrícula. Tá. Exatamente. E essa segunda conversa, então, foi 5 minutos? O senhor não teve mais Foi contato? super rapidinho. O senhor relatou que, dentre as notas que o senhor entregou para o senhor Roberto Teixeira, o senhor se deparou na imprensa com a menção de alguma delas na busca e apreensão no apartamento do senhor ex-presidente. É isso? Na época que esse assunto veio à tona, né, que estava a investigação da polícia, tudo, eu vi um dia no jornal que numa busca e apreensão na casa do presidente tinham sido encontradas várias notas do sítio. E eu lembrava dessa da porta, que era uma porta lá da entrada, grande, não sei o que tava, e eu lembrava do nome do Paulo Cantovic, que saiu lá na... Então, o senhor lembra que essa nota de aquisição da porta do sítio, que foi apreendida no apartamento do senhor ex-presidente, era uma das que estava no envelope. Entregou para o senhor Roberto Teixeira. Isso. Tá. Não sei se ficou mais alguma questão. Teve uma questão que eu reportei depois do meu depoimento, foi que eu encontrei nesse meu dever de colaborador, assinado com a Procuradoria, tinha o dever de apresentar provas de corroboração. Então eu lembrei que o meu motorista, como eu não enxergo, eu sempre tive motorista na empresa. Uma diferença que fizeram comigo. Como eu não posso dirigir, né? Enxergar, eu enxergo. Mas, então eu tinha um motorista. E esse motorista foi quem me levou a primeira vez no escritório do Dr. Teixeira. E eu lembro que, da primeira vez, eu esqueci de pedir aqueles selinhos que você pede de estacionamento quando você vai no prédio, lá no escritório, e ele pagou com o dinheiro do fundo de caixa que o motorista tinha e prestou conta. Aí eu lembrava mais ou menos da época, pedi para o Odebrecht procurar no arquivo morto Da prestação de conta. essa prestação de conta em nome desse motorista e achei lá o recibo de estacionamento dessa data de abril. Confirmando a reunião no escritório do senhor Roberto Teixeira. Confirmando que eu estive que lá. esteve né? no prédio, pelo menos. Tá. E efetivamente eu sei que era. O senhor estava lá. Importante. E esse motorista era sempre o mesmo? Eu tive esse motorista depois que eu vim do Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive ele. Eu tive um primeiro de pouco tempo, depois eu tive ele do resto até eu me aposentar, eu fiquei com ele. Tá. Pelo Ministério Público. Boa tarde, senhor Mir. Tudo bem? Boa tarde. Senhor Mir, o senhor Frederico, você reportou o que era para ser feito lá no sítio? Sim, logo da primeira reunião que ele teve com o senhor Aurélio pediu que eu
pediu a ele que as seguintes obras fossem feitas. Logo na entrada do sítio do lado esquerdo, construiu uma casinha de quarto e sala e uma kitnet, lá, uma cozinha, para hospedagem da segurança do senhor presidente, quando ele fosse lá. Pediu que construíssem 4 suítes, que era uma obra que já tinha sido iniciada, já estava com a fundação e a estrutura metálica pronta. Eram 4 suítes. Pediu que a gente também terminasse 2 depósitos, que depois eu fiquei sabendo que era a adega do senhor presidente, que até saiu na televisão também, teve um roubo lá, parece. E o outro era um quarto de empregada. Além disso, a reforma da piscina, que estava em vazamento. Tinha um vazamento lá e precisava estender um pedacinho também. Ele queria que fosse maior, fazer uma parte mais rasinha. E pediu que a gente fizesse o alambrado e o gramado de um campo de futebol que tinha lá. E pediu várias outras coisas que a gente não pôde fazer, que eram obras que envolviam terraplenagem. Na época de dezembro chove muito lá em São Paulo e a gente falou que não dava tempo de fazer, que era aumentar o tamanho de uns lagos que tem lá no sítio. Queria que fizesse uma quadra de tênis também, que a gente não podia fazer, que quadra de saibro também não dá para fazer no inverno. Essas foram as obras que pediram que foram feitas. Eu vou pedir só para interromper para a gente começar um novo áudio, pelo tamanho. Então, retomando a interrogatória do senhor Emir Diniz Costa Júnior, o doutor do Ministério Público tem de volta a palavra. Além dessas construções, dessas intervenções, tinha uma sauna e também uma piscina? A piscina eu falei, a sauna eu esqueci. Tinha que construir uma sauna que era do lado da piscina. E um vazamento de lago tinha também? Vazamento de um lago. O vazamento do lago, como eu expliquei, a gente não pôde fazer, que a gente achava que não era prudente, em termos técnicos, mexer com terra na época de chuva. Efetivamente, o que foi feito, então, pelo que o senhor disse, foi tudo isso aí, menos o vazamento do lago, é isso? Então, o que foi feito? Foi a edícula da vigilância, as suítes, os 2 quartos, a piscina e a sauna, e o campo de futebol. Ok. Ele falou que tinha sido um prazo de 30 dias, era isso? Isso, ele gostaria que ficasse pronto para quando o presidente deixasse o cargo, ele pudesse passar umas férias lá junto com a família. Tá. O senhor falou que recebeu dinheiro 2 vezes oriundo do setor de operações estruturadas, não é isso? Hoje em dia eu sei que o dinheiro veio dessa época, desse lugar, né, desse departamento. Na época era da senhora Lúcia Tavares. Tá. E eu pergunto, por quantas vezes o senhor entregou esse dinheiro ao Frederico? Esse dinheiro foi pelo menos 4 vezes, porque era uma vez por semana e a gente demorou mais ou menos um mês fazendo essa obra. E o senhor entregava, não sei se o senhor já disse, foi em envelopes, é isso? Envelopes fechados para que ele entregasse ao senhor Aurélio. Então o Frederico recebia o dinheiro e entregava diretamente ao Aurélio? Isso. Ok. Posso perguntar uma coisa? Aqui. Tá, então. Senhor Emir, o pagamento aos fornecedores da obra em Atibaia. O Frederico Barbosa prestou depoimento aqui e disse o seguinte: ele, o senhor Emir, me entregou um envelope fechado e falou: você fala, repasse isso para o Aurélio fazer o pagamento. Não quero. É até uma recomendação minha você não pagar, porque eu ficaria numa situação. Aí o Frederico disse. Aí eu entreguei para o Aurélio e falei: Aurélio, é uma recomendação, a obra precisa fazer o pagamento, já há cobrança do depósito, que seria, eu acredito, o depósito dias, e você tem que fazer, porque eu não vou me expor a fazer esse pagamento. E o Aurélio falou: ok, então tem que fazer esse pagamento, eu mesmo vou fazer esse pagamento. E assim criou-se esse sistema de produção, com o Emir fazendo o suprimento de valores da obra e eu levava para o Aurélio fazer os pagamentos. Exatamente. Era isso que ocorria? Exatamente. Então era o Aurélio que fazia o pagamento aos fornecedores? Isso. O Frederico ia com ele lá só para certificar quais que tinham sido gastos efetivamente, mas quem fazia os pagamentos era o Aurélio. Isso para evitar a exposição da Odebrecht? Exatamente.
como que foi a contratação da construtora Carlos Rodrigues do Prado? Pronto, o Frederico começou a obra com o nosso pessoal e logo viu que não ia conseguir fazer no prazo que tinha. E tinha algumas especialidades, tipo azulejeiro, alguma coisa mais de acabamento que a gente não tinha na obra. Então ele pediu a minha autorização para indicar o Carlos Rodrigues do Prado. Então aí o Frederico chamou o Carlos Rodrigues lá, apresentou ele para o Aurélio, pediram um orçamento do trabalho. O Frederico disse que estava compatível e aí começou o trabalho assim. Tá. Mas que também era o seu Aurélio que ia pagar ele. Quem tratava com o seu Rogério Aurélio era então, desculpa, quem tratava com o Carlos Frederico do Prado era o seu Rogério Aurélio? O Frederico fazia as determinações técnicas e o Aurélio fazia os pagamentos. Ok. Foi efetuado algum contrato entre a Odebrecht e a construtora Rodrigues do Prado para o sítio? Não. E quem pagava os custos do Carlos Rodrigues do Prado era a Odebrecht por intermédio do Rogério Aurélio? No final das contas era. Ok. Mas quem pagava era o Aurélio. Os recursos do Aurélio, você mandava dentro desse envelope junto com que o senhor encaminhava pelo Frederico? Recurso do Aurélio com pagamento a ele, não. Desculpa, Os recursos para os ele, Rodrigues os recursos para o Rogério Aurélio pagar o Carlos Rodrigues do Prado. O senhor mandava dentro do envelope? Dentro do envelope. Não tinha separação, esse é para um, esse é para outro. Tinha lá R$100 mil ou 120 mil, ele pagando o que tinha que pagar. Aí o Rogério Aurélio recebia, descontava a parte do Carlos Frederico, dava para ele e pagava lá. Pagava a loja, pagava um caminhão de areia que chegou lá, pagava um cara de, sei lá. Era esse então o fluxo? Uhum. Era esse o fluxo? Isso. O senhor apresentou um documento aqui no processo, eu vou exibir para ele, excelência, o evento 2281, página 6, um comprovante de estacionamento datado de 1 de março de 2011, Esse aqui com amarelo em volta. De um estacionamento situado na rua... É esse mesmo que eu indiquei que foi o comprovante que eu fui lá na reunião com... Esse estacionamento é no prédio do escritório do Dr. Roberto Teixeira. Que estava na prestação de conta de meu motorista. Dia 1º de março de 2011. de 2011? Não, É desculpa aí. Deixa eu ver de novo, por favor. Não, eu acho que é... Se você quer que eu faça a leitura para o senhor, senhor? Esse mesmo eu estou vendo aqui, R$14, Rua Padre João Manuel 755, que é o prédio aí. 2011, foi isso mesmo. A obra foi 2010. 2011. Então o senhor confirma que esse compromisso de estacionamento é de quando o senhor foi lá tratar com o Roberto Teixeira? Essa é a primeira reunião. Eu falei abril, mas na verdade é 1º de março. Ok. Gostaria de exibir para ele também, excelência, o evento do anexo 2, evento 2, anexo 280, se seriam essas notas fiscais em nome do senhor Paulo Contovix, que foram apreendidas. Essas notas fiscais foram apreendidas, conforme auto de apreensão juntado também aos autos, e se essa era a nota fiscal da porta, se ele se recorda disso. Exatamente, porta de Correia de Angelim, essa porta mesmo. E essa foi o Paulo que pagou e eu depois ressarci ele com esse dinheiro que... Em espécie. Dinheiro em espécie. Ok. O senhor Frederico, ele relatou que tinha alugado um carro. Uhum. O senhor se recorda disso? Sim, porque ele me falou que não ficava bem ele ir para a obra lá do sítio com o carro da obra do Aquapolo. Então ele alugou um carro em nome dele e ele também, eu ressarci a ele com esse dinheiro
essas despesas de carro, pedágio, uns telefones celular que ele pegou também pré-pago só para isso aí. E ele também ele fez alguns gastos em nome próprio numa loja de materiais chama Telenorte. Uhum. O senhor se recorda disso? Me recordo também. Que era material de acabamento. E ele gerou a emissão... banheiro, não tinha um negócio de um banheiro aí? Um banheiro pré-moldado. Ok. Em todos esses casos, ele gerou a emissão em nome dele próprio, Frederico. É. Isso é dentro daquela orientação de omitir a presença da Odebrecht na obra? Foi sim. Ok. Sr. Emir, a defesa do Roberto Teixeira, ela diz que esta ação penal está criminalizando a atuação dele como advogado. Uhum. Eu gostaria de perguntar ao senhor se nessas ocasiões que o senhor esteve lá com o Roberto Teixeira, o senhor foi tratado de serviços jurídicos para o senhor ou para o Odebrecht, ou o senhor foi lá para buscar simular e criar documentos para encobertar valores gastos pela companhia em benefício de Lula? Está direcionando a pergunta. Para que fim que o senhor foi direcionado à reunião com o senhor Roberto Teixeira? Eu não ia poder opinar Responder sobre da forma... isso, né? Mas efetivamente eu fui lá instruído para encontrar uma forma de regularizar a obra para que não parecesse que a Odebrecht tinha feito a obra e que constasse que o senhor Bittar é que tivesse feito a obra. Se isso é uma questão jurídica da Odebrecht ou não, não cabe ao senhor julgar. Não cabe. Eu sou engenheiro civil. Só um segundo, silêncio. Existia uma orientação para que os empregados da Odebrecht não usassem uniformes na obra também? Também. Essas orientações de ocultação partiram pelo senhor Carlos Armando? O Carlos me falou que não parecesse a Odebrecht. E eu tomei todas as providências para que não parecesse a Odebrecht. Ok. Excelência, o Ministério Público não tem mais perguntas. O assistente de acusação tem perguntas? Sem perguntas. Tá. As defesas querem começar fazendo, fica a defesa do senhor Emir por último. Não, podemos usar a ordem do microfone, se o senhor puder começar. Boa tarde, senhor Pedir só para Emir. se identificar daí, cada um, né? Perfeito. Cristiano Zani Martins, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor Emir, o senhor respondendo a perguntas aqui da meritíssima juíza, afirmou que tem conhecimento da acusação deduzida nesses autos. Eu pergunto ao senhor... Contra mim, né? Também ao senhor. Eu pergunto, em relação a esses 4 contratos firmados entre a Petrobras e o Grupo Odebrecht, qual é a participação do senhor nesses contratos? Nenhuma. O senhor não participou nem da licitação, nem da contratação, nem da execução? Não, e nem tampouco eram da minha área de atuação. Certo. Acredito que tenha sido esclarecido ao senhor. A acusação deduzida nesses autos busca vincular esses 4 contratos, ou valores decorrentes desses 4 contratos, a uma reforma em um sítio em Atibaia. Então eu gostaria de saber do senhor, em primeiro lugar, o seguinte. Doutor, se o senhor não eu participou... só vou adiantar ao senhor que essa conclusão o senhor está deduzindo, porque até onde eu li da denúncia não foi exatamente essa a conclusão que eu tive. Certo. Então eu vou pedir para o senhor fazer perguntas objetivas e não, que nem eu corrigi o Ministério Público que estava fazendo conclusões nas perguntas, o senhor faça pergunta de fatos e não coloque conclusões nas suas perguntas, por favor. Certo. Então, eu vou voltar a esses 4 contratos para perguntar ao senhor. O senhor já disse que não participou nem da licitação, nem da contratação, nem da execução. O senhor tinha, à época, algum tipo de notícia do que acontecia em relação a esses contratos, a essa execução? O senhor recebia algum informe da empresa em relação a esse tema? Não. Absolutamente nada. Nada com relação a esse contrato. Certo. O senhor já disse aqui que fez um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, circunstanciasse como se deu esse acordo e por
que é que o senhor fez esse acordo juntamente com outros 76 executivos da empresa, e não sozinho? Bom, como o senhor sabe, o Ministério Público e a Polícia Federal, eles estavam investigando exatamente esses fatos que o senhor está dizendo e fizeram várias buscas e apreensões na empresa e começaram a descobrir coisas, né? As coisas que o senhor sabe, que foram noticiadas, a existência do Departamento de Operações Estruturadas e tal contrato foi feito isso, tal negócio foi feito aquele, o projeto do sítio, dizendo respeito ao que me toca. O negócio do sítio já estava na mídia, tudo isso já acontecendo e a gente sabendo as implicações que isso podia dar para mim, a empresa também facultou aos seus executivos que quisessem fazer essa colaboração, os apoiaria nesse caso, e eu aderi ao programa sabendo que as consequências que podiam causar para mim, mas também os benefícios, por outro lado, que a lei permite aos colaboradores. Então, certo. Por isso eu decidi aderir. Certo. O jornal Folha de São Paulo, numa reportagem do dia 15 de dezembro de 2017, afirma que o senhor teria resistência em fazer colaboração e que o senhor foi pressionado para isso. O senhor pode dizer se é correto o que foi publicado pela Folha ou não? Em primeiro lugar, eu nem sabia dessa reportagem da Folha. Em segundo lugar, não tive nenhuma pressão da empresa. A única decisão foi essa. Eu pesei de um lado o que era responder sozinho por uma denúncia da qual eu estou sendo acusado e o que me tocaria se eu fizesse um acordo. Eu preferi a segunda opção. Certo. E hoje o senhor já disse aqui que o senhor não é mais funcionário da Odebrecht, correto? Isso. O senhor recebe algum valor da Odebrecht atualmente? Eu fiz um acordo de indenização da Odebrecht por perdas que eu tive por conta desse processo. Então eu recebo um valor sim. Certo. E o senhor recebe esse valor, tem algum limite de tempo para o senhor receber? Ou o senhor recebe até, enfim, tem limite temporal ou não? Esse contrato tem algumas cláusulas confidenciais. Eu devo responder essa pergunta, doutor? Tem limite de tempo ou não tem? Ele tem limite de tempo. Tá. Certo. O senhor poderia dizer se, além desta quantia que o senhor disse receber, o senhor tem alguma ação da empresa, o senhor tem algum outro valor que adiciona a essa quantia? Não, senhor. Mobiliário ou não? Não, senhor. O senhor, quando fez a sua colaboração premiada, o senhor, isso ocorreu no ano de 2016, se eu estiver correto. Dezembro, né? Dezembro de 2016. O senhor, à época, não apresentou nenhum elemento relativo a esse suposto valor que o senhor fez referência no seu depoimento. E depois, no dia 22 de novembro de 2017, quase um ano, portanto, depois, o senhor apresentou um documento fazendo referência a esse valor. O senhor se recorda desse documento? Sim, senhor. Só esclarecendo, doutora, foi essa a pergunta que eu tinha feito à minha advogada, se eu falava antes ou esperava alguém perguntar. Tá. Só para esclarecer a situação. Primeiro, eu pergunto ao senhor, quando o senhor fez o seu acordo, o senhor afirmou que tinha tentado localizar nos sistemas da Odebrecht e não tinha achado nenhum documento. Dos 700 mil reais. Isso procede. Isso procede. Certo. Naquela época, na época de dezembro de 2016, pelo que me consta, existia uma certa base desse sistema lá que existia, que foi colocada à disposição dos executivos. Só que como o dever nosso assumido nesse contrato de colaboração era continuar buscando provas, nessa época dessa petição, a empresa já tinha feito, não sei como, de qual a razão, ela tinha conseguido mais dados desse sistema que colocou à disposição. Então, Certo. a empresa mesmo me descobriu essa planilha lá, falou assim, senhor Mir, aqui tem
uma planilha que diz que o projeto Aquapolo recebeu aqui R$700 mil em dezembro. É esse o dinheiro que foi para o sítio? Aí eu falei para eles, olha, a quantia está correta e a data, o período está correto. Então, me parece que é. Agora, eu nunca fiz essa contabilização, até antecipando talvez uma pergunta sua, eu sei que ali está escrito 4 valores, em vez de 2, que eu efetivamente só recebi 2. Tem um valor pequenininho lá que eu também nem sei o que é. Quer dizer, eu primeiro não fiz a contabilidade, não conhecia esse assunto. Sou engenheiro, não sou contador. Para mim, o que consta, o que eu peticionei efetivamente, é que o valor bate com o que eu recebi e o período exatamente bate com o que eu recebi. Foi cumprindo o meu dever de colaborador que eu peticionei isso nos autos da... Certo. Então, naquele primeiro momento, pelo que eu entendi, a empresa colocou uma parte do sistema ou algo que foi denominado sistema à disposição do senhor. É isso que aconteceu? Isso. E o senhor mesmo foi acessar esse sistema? Não, a primeira vez que ocorreu isso, e também a segunda, eu nunca acessei o sistema diretamente, tinha lá os advogados da empresa que procuravam essas coisas. Então, na primeira vez, não foi encontrado nada referente à Aquapolo. O que a gente encontrou da primeira vez foram as coisas que foram juntadas no auto. Certo. E, então, na primeira vez... E tampouco nessa época, como eu disse, eu não sabia da existência desse sistema e não sabia que se eu pedisse um dinheiro lá, ia sair numa contabilidade A ou B, ou um caixa 2, ou por fora, sei lá como chamava isso. Eu naquela época, em 2010, eu pedi dinheiro a uma pessoa que imaginasse que fosse da tesouraria. O fato de saber que eu ia receber em dinheiro era efetivamente porque eu sabia que não era para ter sido contabilizado. Eu vou insistir na pergunta só. Então, o senhor foi assistido, num primeiro momento ali, pela empresa que fazia, digamos assim, essa busca, como o senhor denominou. Isso. E depois, como é que aconteceu? Depois a mesma coisa. Nós mesmos, tanto a empresa que tem também o seu acordo de leniência, imagino que a empresa também tem a obrigação de cumprir o seu dever de colaborar. Então a empresa, sabendo que fez uma nova, vamos dizer, achou lá uns novos HD, sei lá, um novo sistema que tivesse mais dados, continuou procurando e achou esses dados. Certo. E esse documento, então, o senhor não tinha conhecimento? Não tinha. Certo. Então, na verdade, o senhor não pode atestar que esse documento seja fidedigno, seja Não, verdadeiro. Excelência, isso foi alvo de perícia e já foi juntado aos autos, Excelência. É absolutamente pertinente. Doutor, eu acho que É um o senhor fato. sabe dizer da Eu, particularmente, não fiz perícia e não sei efetivamente se o documento saiu de fato desse sistema. Me foi mostrado que sim, Certo. de boa fé. Mas objetivamente o senhor não conhecia esse documento e não pode dizer se efetivamente Já foi respondeu, retirado do doutor. sistema. Vamos adiante. Esse documento que o senhor juntou aos autos, ele faz referência à palavra Aquapolo. O senhor se recorda do documento? Aquapolo era o projeto que eu estava e foi uma das coisas que eu julguei ser efetivamente o que me pareceu que era a obra que eu trabalhava, era Aquapolo. Certo. O senhor pode dizer se Aquapolo era uma obra vinculada à Sabesp, uma empresa ligada ao governo do estado de São Paulo? Boa pergunta, doutor. A construtora Norberto Odebrecht, a qual eu trabalhava, foi contratada por uma SPE, uma sociedade de propósito específico, que era 51% da própria Odebrecht, através da Foz do Brasil, e 49% da Sabesp. Era um projeto de água de reuso que era o nosso contratante. Doutor, eu vou fazer uma pergunta ao réu e depois devolvo a palavra ao Ministério Público, assistente de acusação e o senhor de volta. Pois não. Decorrente dessa pergunta que o senhor fez. A Aquapolo era um projeto que o senhor estava coordenando em São Paulo na época da reforma do sítio. Sim, senhor. Os pagamentos feitos desse projeto eram como? Os pagamentos que a construtora recebia? Não que a construtora recebia. Os pagamentos para terceiros. Para terceiros. De acordo à boa norma de contabilidade, boas práticas, governança. O senhor fazia algum pagamento direto? Lá na obra,
deveriam ter 4 pessoas que tinham autorização para fazer pagamentos. Eu como responsável, o gerente administrativo financeiro, o próprio Frederico Barbosa, que era o gerente de produção, e um outro chamado Jair Campos, que era gerente de engenharia. Se fazia pagamentos em Então, espécie? Não era tudo por ordem de pagamento. Ordem de aprovado pagamento com bancária banco, ou cheque? ou cheque, tinha assinatura de cheque naquela época, ainda tinha. Dessa obra com a Apollo, o senhor nunca fez um pagamento em espécie? Se foi em espécie, foi de pequeníssima monta, coisa de fundo de caixa. Dinheiro pequeno. De pequeno, de suprimento de fundos, que a gente chama na administração. Se o senhor Lá não fez... tive nenhum pagamento por fora. Tá. Isso foi tudo contabilizado por ordem bancária, com token das pessoas autorizadas, tarará. O senhor tem noção de quanto se gastava por mês nessa obra? A obra foi no valor total de 363 milhões de reais. Tá. Vamos imaginar que se a gente tivesse tido um lucro de 10%, a gente deve ter gasto uns 330 milhões de reais pagos das diversas formas, para empreiteiros, mão de obra, materiais, aluguel de equipamentos, etc. Para esses pagamentos da obra com a Apollo, o senhor chegou a falar com a senhora Maria Lúcia Tavares? Não, senhora. Não. Definitivamente. Então, os pagamentos da Apollo relativo ao mês de dezembro de 2010, janeiro de 2011, estão todos contabilizados. Assim como todos os outros. Tá. Só isso, doutor, tem alguma pergunta? O senhor recebeu dinheiro lá porque o senhor estava lá, era isso? Porque era o meu escritório de trabalho e eu só trabalhava lá. Ok, excelência, pode prosseguir. Assistente de acusação? Doutor, devolva a palavra à defesa. Pois não, excelência. Senhor Emir, prosseguindo, qual era a posição do senhor nesse projeto Aquapolo? Eu era o responsável pela obra. O senhor, então, tinha conhecimento das contratações, dos pagamentos relativos a essa obra? Sim, senhor. Certo. Senhor Emir, foi juntado nesta ação penal um parecer técnico do perito Cláudio Wagner, no evento 1169. E o senhor Cláudio Wagner, analisando a suposta cópia dos sistemas, verificou que esse documento que o senhor apresentou, na verdade, ele integra uma relação que totaliza 8.800.000 reais, que, segundo o sistema, ou a suposta cópia do sistema, teriam sido gerados nessa obra. O senhor teve conhecimento? O que é gerado? Gerado na obra. O que é gerado? Gerado e remetido ao Departamento de Operações Estruturadas. Pela ordem, excelência, gostaria de certificar... É só registrar que não é uma perícia, é o laudo do assistente técnico da defesa, em primeiro ponto, né, doutor? Isso, eu falei assistente técnico. É assistente técnico da defesa, não é o perito do juízo. E essa conclusão o senhor está reportando como para ele? Não, eu estou querendo, na verdade, entender os documentos que foram juntados. Essa é a minha... e, na verdade, a origem desses supostos documentos. Minha linha de questionamento é nessa direção. Então, repetindo a pergunta, o senhor quer saber se... Se o senhor sabe dizer se algum valor decorrente dessa obra Aquapolo foi destinado a esse suposto Departamento de Operações Estruturadas? Que eu saiba, não, porque essa obra, como eu expliquei à doutora juíza, nós só tínhamos contratos 100% contabilizados, pagos a diversos agentes privados, prestadores de serviço, e eu não sei nada disso que está aí. Inclusive, na época do Aquapolo, nem sabia que existia esse departamento aí. Certo. O senhor sabe dizer, e foi explicado ao senhor, a pessoa ou a equipe que deu esse documento ao senhor, se esse documento se refere à entrada de dinheiro na obra Aquapolo ou de saída de dinheiro dessa obra Aquapolo? Olha, o advogado que me entregou a planilha não disse nenhuma coisa nem outra, porque não foi ao Aquapolo, nem do Aquapolo. Não, a pergunta que eu fiz só se foi Então, esclarecido se era entrada ou saída. Isso que eu estou lhe dizendo. Não foi nem que foi entrada, nem que foi saída. Me foi dito
que foi o assento contábil que o Departamento de Operações Estruturadas fez para justificar a entrega de R$700 mil para mim. E como é que o senhor checou isto? Eu não chequei. O que eu lhe expliquei é que os valores batiam com o que eu recebi e que o período também casava com o que eu recebi. Mas, objetivamente, o senhor não pôde verificar ou checar isto que foi dito para o senhor? Objetivamente, eu sou engenheiro civil, talvez seja um trabalho para um contador ou um perito, etc. Eu não me dizia a respeito disso. Certo. O senhor já disse em depoimento prestado ao Ministério Público que nunca esteve com o ex-presidente Lula. É correto isso? É correto. Então eu posso concluir que ele não pediu ao senhor nenhum tipo de obra, nenhum tipo de providência. Positivo. No seu depoimento também ao Ministério Público, consta a afirmação de que nenhuma pessoa que estivesse vinculada ao senhor nesta suposta obra teve contato com o ex-presidente Lula. É correto isso? É correto. O mais próximo que a gente teve desse tipo de situação foi uma vez que o Frederico me reportou o Frederico, que perguntou ao senhor Aurélio sobre um detalhe de um pergolado que tinha entre a casa e as suítes, e o senhor Aurélio disse a ele que ia perguntar para a senhora Marisa. Foi o mais perto que a gente teve de contato com a família. Então, eu repito, com o ex-presidente Lula, nem o senhor teve contato e nem qualquer pessoa da sua equipe. Correto. Só um segundo, excelência. Só para... Acho que a gente aproveita e interrompe, já está com 30 minutos, já começamos. Pois não. Pronto. Retomando, então, a terceira parte do depoimento do senhor Emir Diniz, doutor. Senhor Emir, retomando o depoimento, segundo foi apontado em um parecer elaborado pela defesa do ex-presidente Lula, ao verificar a suposta cópia do sistema MyWebDay, existe em relação ao valor de R$700 mil que o senhor busca vincular à obra, a seguinte anotação: valor transferido para ter saldo para atender RLS. E há referência a Gisélia IMG. O senhor conhece uma pessoa de nome Gisélia? Não. Alguém que tenha o nome com as iniciais MG, que o senhor se reportasse? Também não. RLS, o senhor conhece alguém, o senhor se reportou alguém com a inicial RLS? Não. Esse documento está no alto policial. Ele descobriu como foi gerado esse dinheiro com o Lolacaba, etc. Está no 880, então. Essa menção está no 880, doutor? No 80? Excelência, esse parecer é o evento 1169. Tá, o parecer está aberto, eu não Isso. achei a menção que o senhor falou. Eu estou com ele aberto, mas não achei que página que está essa menção. Que página que está essa menção que o senhor falou, essas siglas, doutor? Página 32, excelência. Do laudo assistente. Isso. Tá, obrigada. Pode continuar. O senhor conhece alguém de nome Rui Lemos Sampaio? Não conheço. Não conhece? Eu acho que tem um Rui Sampaio. Eu já escutei esse nome, mas eu não conheço. Conhecer, eu não conheço. Certo. Ele teria tratado com o senhor em algum momento Não de conheço. qualquer valor destinado a uma suposta obra para Atibaia? Não. Nunca. Não, nunca.
Nem Gisélia e nem alguém com as iniciais MG. Da empresa, quem eu conversei sobre esse projeto foi Carlos Armando, Alexandrino e depois minha equipe para baixo. .504, anexo 3, também acho que fala sobre isso, né? Fala, mas sobretudo acho que foi tratado pelo assistente técnico aqui na... Ok. 504, anexo 3. Voltando ao documento que o senhor fez anexar aos autos, o senhor, inclusive, já adiantou um ponto. Quer dizer, o senhor fez referência, pelo que eu entendi, que teria recebido valores em duas remessas, é isso? Correto. E o documento trazido pelo senhor faz referência a 4 eventos. Ali está contabilizado dessa forma. O senhor sabe justificar essa discrepância? Eu já respondi essa pergunta. Eu não sei. Eu para falar a verdade, doutor, eu até acho... Não sei se esse documento é tão relevante assim, porque que eu recebi dinheiro para fazer a obra lá é um fato que a obra foi feita. E é um fato que tinha gente lá da Odebrecht para todo lado. Foi inclusive encontrado notas dessa obra lá na casa do ex-presidente Lula numa busca e apreensão da polícia. Pois é, mas essa é uma versão que o senhor conta e uma versão que foi contada na Doutor, delação de fato. de 77 executivos que receberam benefício. Com o réu, né? Vamos fazer perguntas de fato. Certo. E também a questão de relevância, doutor, é questão do julgamento, tá? Claro, com certeza. Só me permite que, na comissão advogada do EMI, ele já relatou aqui não ter conhecimento Do sistema do funcionamento. Então... qualquer pergunta deste laudo particular, do laudo oficial, enfim, é impertinente. Não era a área que ele dele. atuava. Vamos adiante, doutor. Gelo aqui. Concordo. Vamos adiante, doutor. Só pedir para a senhora, quando se manifestar de novo, falar no microfone, que a audiência é gravada. O laudo já foi atacado pelo assistente técnico e não é o réu que vai saber dizer das questões técnicas, doutor. Por favor, vamos adiante. Senhora Emir, o senhor fez um acordo com o Ministério Público, né? O senhor recebeu benefícios e dentre as cláusulas do seu acordo existe o pagamento de uma multa. O senhor pode dizer qual foi o critério de negociação dessa multa? Como se chegou a esse valor? Eu também gostaria de saber, porque eu acho que foi muito alta em relação à minha participação. Eu agi como engenheiro civil, fiz uma obra como engenheiro civil e fui imputado uma pena e uma multa que, a meu ver, não deveria. Mas, por outro lado, é aquele negócio, desculpa falar em inglês, de risk reward, é o risco e a recompensa. Então eu pesei que aquilo ali era... A gente sabe que o que é contratado não é caro. Aquilo foi contratado, foi acordado entre as partes e a gente cumpriu. Certo. E eu pergunto para o senhor, este valor que o senhor negociou, ele tem algum critério baseado nesses 4 contratos firmados entre o Grupo Odebrecht e a Petrobras? Não sei. Os funcionários que trabalhavam na obra Acopolo foram desligados no mês de dezembro e janeiro? Não. Então eles permaneciam vinculados à folha de pagamento da obra Acopolo, Positivo. recebendo pela obra Acopolo. Como eles estavam em período de férias coletivas, eles positivamente continuaram recebendo o salário deles.
Excelência, sem mais perguntas. Eu agradeço. Doutora, o senhor pode alcançar o microfone para a doutora? Chega, né? Chega. Muito obrigada. Posso virar aqui, doutora? Oi? Sim, por favor, Porque pode senão eu virar. não enxergo. Boa tarde, Sr. Emílio. Boa tarde. Me chamo Luísa Oliver, eu sou advogada do Fernando Bittar. São dois esclarecimentos muito pontuais e muito rápidos. Pelo que eu entendi do relato do senhor, o senhor nunca teve contato com o senhor Rogério Aurélio, direto? Não, senhora. Tá, todos os relatos que o senhor fez aqui hoje pra gente, oriundo disso, foram o que o Frederico contou pro senhor do dia a dia ali da obra, é isso? Positivo. E só mais uma questão. Essa indenização que o senhor comentou receber, que está no seu contrato findando o seu trabalho no Odebrecht, ela tem relação com esse processo, pelo que o senhor, uma indenização em razão da existência desse processo. Não, o fim do meu contrato de trabalho tem uma relação simplesmente laboral. CLT, recebi férias vencidas, 13º, aviso prévio, etc. Eu só queria entender Eu essa fiz indenização. um outro acordo de indenização de perdas e danos, que a Odebrecht me ressarciu um valor. O senhor sabe me dizer quando que foi feito esse acordo? Eu vou tornar mais fácil. Se foi antes ou depois da colaboração que o senhor depois fez? da colaboração. Sem mais perguntas, excelência. As outras defesas? Sem perguntas? Tá. A defesa do senhor Emir? Não tem nenhum Não tem nenhum esclarecimento. Ficou alguma coisa mais que o senhor queira esclarecer, senhor Emir? Não, senhora. Então, está Estou à encerrado disposição. o interrogatório.